Olá, vamos continuar aqui com o nosso estudo do Apocalipse, do livro de Apocalipse. Vamos ver agora a partir do capítulo 4. Já vimos os 3 primeiros capítulos no vídeo anterior. E agora vamos realmente falar do final dos tempos, de acordo com a visão futurista, como eu disse que aqui adotamos. Seguindo aqui na apostila, o capítulo 4 traz uma visão do trono de Deus, mostrando Deus reunido com todos os seus servos. Inclusive é a passagem que mostra os 24 anciãos ali prostrados diante do Senhor. Esses anciãos, segundo algumas interpretações, representam tanto aqueles que creram no Senhor antes da vinda de Jesus, representados por 12, já que seriam as 12 tribos de Israel, 12 anciãos representando então o povo de Deus antes de Jesus, e 12 representando a igreja, ou seja, o povo de Deus depois da vinda de Jesus. Mas esses 24 anciãos prostrados ali em adoração. No capítulo 5 nós temos a visão do Cordeiro de Deus, exaltação a Jesus Cristo, que conquistou direitos extraordinários para a humanidade, mostrando Jesus como Cordeiro, mas o Cordeiro que é o único que pode realmente trazer a revelação, tomar o livro e abrir os seus selos, como diz o texto lá no capítulo 5, no verso 9. É o Cordeiro que é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e a bênção. Mostrando ali a adoração ao Cordeiro, verso 12, verso 13. Textos onde João vai mostrando toda a adoração ao Cordeiro de Deus, que é Jesus. Do capítulo 6 ao 8, nós vemos ali os selos. Então o Cordeiro ele abre esses selos, iniciando aí o período chamado de tribulação. É importante entender que quando nós pegamos todos os textos escatológicos, porque Apocalipse é um texto escatológico, a sua maior parte, falando do final dos tempos, mas temos outros textos escatológicos, como já vimos aí, 2 Tessalonicenses, as profecias de Daniel, Ezequiel, enfim. Aqui é importante notar que nós vemos que há 2 principais períodos que são retratados para o futuro, então, da humanidade. Um período de tribulação, que seria composto aí de 7 anos. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque daí seria estudar o livro de Daniel e os outros livros sobre profecias bíblicas. Mas resumidamente seria um período de 7 anos, na verdade, chamado de tribulação, sendo a segunda metade desse período chamado de grande tribulação. É um período de perseguição mais intensa, um período mais severo, de lutas mais severas, e por fim o período de reinado do Senhor, que seria o milênio, um período em que Jesus reinaria. Alguns consideram realmente de 1000 anos, milênio como sendo 1000 anos literais, outros um milênio figurado, mas um período em que Jesus voltaria e reinaria sobre a terra num período de extrema paz. E após esse segundo período de tempo, haveria mais um confronto com Satanás, o confronto definitivo com Satanás, e aí então seria feito o novo céu e a nova terra. Aqui estamos tratando então, no capítulo 6 em diante, é falado do período do 6 ao 18, é mostrado detalhes do período da tribulação. Esse período de 7 anos em que o anticristo se levanta, junto com a besta, junto com o falso profeta. É um período em que é mostrado, então, as 2 bestas, na verdade, né? A besta que vem do mar, a besta que vem da terra. Então, esse período está todo presente dentro do capítulo 6 ao capítulo 18, dentro toda a narrativa, todas as descrições, os selos, as taças, tudo aquilo, a destruição que é mostrada, tudo isso acontecendo dentro desse período de 7 anos da tribulação. Do capítulo 6 ao capítulo 18, um período de 7 anos. Eric, onde a igreja está nesse período de 7 anos? Aí vai da interpretação de cada corrente teológica aí.
Uns entendem que a igreja, o arrebatamento da igreja, estudamos sobre o arrebatamento quando vimos 2 Tessalonicenses, entendem que a igreja vai ser arrebatada antes desse período de 7 anos. Antes dos eventos narrados do capítulo 6 ao 18, a igreja já estaria com o Senhor nos ares. O Senhor volta, Jesus vem aos céus, resgata a sua igreja, não volta ainda para a terra, ele volta, aparece nos céus, leva a sua igreja, a igreja sobe, esse é o arrebatamento, a igreja então sobe, se reúne com o Senhor e não participaria da grande tribulação. Esses são os chamados pré-tribulacionistas, é a linha de pensamento chamada pré-tribulacionista. Os que entendem que a igreja não vai participar daquilo que está escrito do capítulo 6 ao capítulo 18. Eu sou um dos que entendem assim, pré-tribulacionista. Há aqueles que chamados med-tribulacionistas, que entendem que a igreja vai ser arrebatada durante os eventos do capítulo 6 ao capítulo 18. No meio de tudo aquilo que está sendo narrado, a igreja vai ser arrebatada. Então, parte dos acontecimentos aqui, a igreja vai vivenciar. Outros entendem, os chamados pós-tribulacionistas, entendem que a igreja vai ser arrebatada apenas depois do capítulo 18. Então, que a igreja passará por todos esses acontecimentos descritos do capítulo 6 ao 18. A igreja vai estar presente aqui e sofrendo junto, passando por tudo isso que vai acontecer. Todas as desgraças descritas aqui. Vocês como futuros teólogos aí, estudantes da palavra, mestres em teologia, que vão se aprofundar cada vez mais, eu creio, em nome de Jesus, cabe a vocês se posicionarem, ou de acordo até com a denominação que vocês seguem, mas se posicionarem se são pré, med ou pós-tribulacionistas. A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, no meio da tribulação ou após a tribulação. Voltando aqui à apostila. Então, do capítulo 6, começa-se a mostrar os selos. Representa uma série de acontecimentos no período chamado de Grande Tribulação. O primeiro selo mostra a vinda do anticristo com a falsa paz. O segundo selo mostrando as guerras. O terceiro selo mostrando a fome. O quarto selo mostrando as pestes e enfermidades que geram mortes. O quinto selo, a visão dos céus com os que morreram pela fé em Cristo. O sexto selo, os céus sendo abalados, mas ainda não é o fim dos tempos. E o sétimo selo, onde acontecem as 7 trombetas e na 7ª trombeta as 7 taças com a ira do Senhor. Onde acontecem a destruição da terra, dos mares, os corpos celestes desaparecendo, a ira do Senhor sendo derramada, as pessoas realmente sofrendo, os ímpios sofrendo por causa da sua incredulidade. Além dessas sequências de acontecimentos, o autor teve a visão de outros fatos, como os 2 grupos, os judeus e os gentios, no capítulo 7, o anjo e o livro, no capítulo 10, as 2 testemunhas, no capítulo 11, os 2 sinais, no capítulo 12, as 2 bestas, no capítulo 13, a besta que vem do mar e a besta que vem da terra, 2 apresentações de Cristo, o Cordeiro e o Ceifeiro, mostrados no capítulo 14, 15 e 16. A Babilônia, no capítulo 17 e 18, mostrando uma alegoria ali da Babilônia, uma visão de uma mulher, mostrando a Babilônia, ou seja, aquela que dizima todos os males, a raiz de toda a prostituição, de toda luxúria, da pecaminosidade. Tudo isso sendo mostrado ali até o capítulo 18. Do capítulo 19 em diante, nós temos então a volta de Jesus, junto com aqueles que morreram em Cristo, junto com seus exércitos, vindo, derrotando o inimigo e assumindo o reinado aqui na terra, assumindo o governo. Como eu falei, alguns entendem que serão 1000 anos, um milênio de exatos 1000 anos, e outros entendem que o termo milênio é algo figurado e que seria um longo período de tempo, mas não necessariamente 1000 anos. O milênio é relatado, a vitória de Jesus e o milênio é relatado no capítulo 19 e 20. No final,
do milênio, Satanás se levanta novamente, seduz parte do povo da terra, o povo que sobreviveu à tribulação, estará debaixo do reinado do Senhor no milênio, inclusive com a sua igreja governando aqui na terra, junto com ele. E então, no final do milênio, Satanás se levanta, seduz os reinos da terra para se voltarem contra o Senhor, e aí então há realmente a vitória definitiva sobre Satanás e a criação do novo céu e a nova terra no capítulo 21 e 22. Então é como se Deus resolvesse apertar o botão de reset, vamos terminar com isso tudo aqui e começar tudo de novo com aqueles que foram fiéis. Aleluia, glória a Deus. Essa é a conclusão. E o mais interessante, inclusive está no nosso material de apoio, é que se nós pegarmos e estudarmos o capítulo 21 e 22, 21 e 22, onde é retratada a criação de um novo céu e uma nova terra, Nova Jerusalém, onde já não será mais necessário o sol, pois a luz de Deus vai nos iluminar, onde já não haverá mais choro, não haverá mais dores, aonde nós vemos realmente Deus ali o tempo todo brilhando e a luz de Cristo nos iluminando em todo o tempo. Aquilo que nós experimentamos parcialmente hoje, sendo constante na nossa vida por todos os dias, a presença de Deus, o amor, a glória de Deus se manifestando plenamente. Isso tudo acontecendo no capítulo 21 e 22. C.S. Lewis, o autor C.S. Lewis, costuma falar que o que vemos hoje é como o desenho de uma criança. Se você pede para uma criança desenhar um sol, ela vai fazer um desenho bonitinho, ela vai fazer um desenho lindo. Se você deixar ela ver o sol nascendo ou o sol se pondo e pedir para ela fazer, estou aqui com o sol se pondo aqui ao meu lado, se você deixar a criança desenhando o sol se pondo, ela vai fazer um desenho maravilhoso. Mas não se compara com a visão do sol, a real visão do sol. Nenhuma quadro, nenhuma fotografia, nenhuma desenho, nada disso pode se comparar com a real visão das coisas. Então o que temos hoje, e o que ele ilustra com isso? Que o que experimentamos hoje da glória de Deus não se compara com a glória que há de vir. O que olho viu, o que o olho não viu, o que ouvidos não ouviram, o que não passou pela imaginação do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é o que Paulo disse. Então, que nós mal podemos imaginar, não há palavras que podem descrever a alegria, a maravilha que será. Eu fico até empolgado quando eu falo sobre o capítulo 21 e 22. E é interessante quando a gente vê aqui no estudo, material de apoio, quando a gente pega os capítulos finais, o capítulo, na verdade, do 20 ao 22, né? Já o final do 20 e o 22, até o 22. E você compara com os 3 primeiros capítulos da Bíblia, então os 3 últimos, comparados com os 3 primeiros, você consegue comparar a criação de tudo e a nova criação. A criação dos céus e da terra, em Gênesis 1:1, e o novo céu e a nova terra, em Apocalipse 21:1. A criação do sol e da lua, no capítulo 1, verso 16, e a não necessidade de sol e de lua, no capítulo 21, verso 13, porque agora é Deus quem ilumina. O jardim no qual entrou a corrupção, lá no capítulo 3, agora nós temos aqui uma cidade onde não há pecado. O andar do homem com Deus interrompido em Gênesis 3, e aqui o andar do homem com Deus perpetuado por toda a eternidade, no capítulo 21. O triunfo inicial da serpente, lá no capítulo 3, levando Adão e Eva à queda, e aqui o triunfo final do Cordeiro, resgatando a humanidade. A entrada da morte e do sofrimento, e lá no Gênesis,
no início de Gênesis, e aqui no final de Apocalipse, o fim da morte e do sofrimento. A maldição vindo sobre a terra, em Gênesis 3,17, e aqui o fim de qualquer maldição, em Apocalipse 22,3. O paraíso, depois que Adão e Eva são expulsos, em Gênesis 3, o paraíso é fechado, e aqui as portas são abertas, em Apocalipse 21:25. É vedado o acesso à árvore da vida. Quando Adão e Eva são expulsos, a árvore da vida fica no jardim e não há mais acesso a essa árvore. E a árvore da vida aqui agora é restaurada, o acesso a ela é restaurado por meio de Cristo. O homem é expulso da presença de Deus e aqui o homem contemplará a face de Deus para sempre. Isso é maravilhoso. O final é feliz. Por mais difícil que seja a nossa vida, por mais difícil que sejam as lutas, por maior que seja a tribulação que a igreja enfrente ou venha a enfrentar, o final é feliz. Aleluia! Eu gosto de finais felizes de filmes e o nosso filme tem um final extremamente feliz. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Até me empolguei. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Muito obrigado por acompanharem os nossos vídeos, as nossas aulas. E em breve teremos a nossa avaliação. E no módulo que vem estaremos juntos de novo, se Deus permitir. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem com a paz do Senhor.